É nóis! E agora vamos falar sobre a Argentina. Nossos irmãos, que já foram a quarta economia do planeta em 1930, se não me falha a memória. A Argentina, que já foi o país melhor de se viver na América, e que muitas vezes, quando se perguntava no exterior para a capital do Brasil, era Buenos Aires. Metrópole considerada uma das melhores do mundo, inclusive. E foi caindo, foi decaindo. Mas nesse vídeo hoje nós não vamos ver isso. Vamos ver duas questões da Argentina rápidas. Depois eu vou falar algumas coisas sobre a Argentina de divisão geoeconômica, talvez em outro vídeo. Mas é um caso, só para você ter noção, só no século XX, teve 6 golpes de Estado na Argentina. 6 golpes de Estado. Governo sempre instável. Um dos governos populistas que mais tem influência dentro, assim, mundialmente conhecido, o peronismo. Assim como nós tivemos o varguismo também populista, eles tiveram o peronismo, né? O argentino, que é conhecido muitas vezes pelo drama, né? Carlos Gardel, que não é argentino, mas o maior nome do tango argentino, aquela coisa mais dramática. Mas vamos lá. 2 conflitos aqui que nós temos. Vamos começar pelo Piton, Nueva e Lennox, essas 3 pequenas ilhas. Esse conflito começa já em 1881, quando a Argentina e Chile eles assinam um acordo com essas ilhas aqui, com as passagens que existem para a Antártida, tá? Aqui, você sabe, temos um vídeo onde nós falamos que a Antártida começa a 60 graus ao sul. Apesar de dentro do... Quando você pega o círculo polar antártico, ele vai estar a 66 graus, já é considerado 60 graus ao sul, né, a questão da Antártida. E veja bem, até que isso aqui sempre foi um motivo de conflitos. Entretanto, quando chega no final da década de 70, a Argentina e Chile quase entram num conflito, realmente num conflito cara a cara. Esse conflito, a resolução desse conflito vai durar de 78 até 85, mais ou menos, até o final de 84. E quem vai mediar isso é o Papa João Paulo II. Um adendo. Papa João Paulo II era o polonês Karol Wojtyła. Ele vai suceder o João Paulo I, que sucedeu Paulo VI. João Paulo I ficou um pouco mais de 30 dias no papado e morreu. Até hoje a morte dele não foi solucionada, segundo alguns, com o rigor que deveria ser. Mas não vou entrar nesse mérito, filho. Você pergunta sobre história, teoria de conspiração, não é comigo. João Paulo II é polonês, agora não é teoria de conspiração. Você já parou para pensar por que nós tínhamos um Papa polonês? Era interessante. E uma situação interessante também para você pensar. O país que tem o maior número de católicos do mundo é o Brasil. É o Brasil que tem o maior número de católicos do mundo. Ou seja, deveria ser o país que tivesse o maior número de representantes entre os cardeais do Vaticano. Então, no consistório, que é a reunião de cardeais, deveria o Brasil dar as cartas. Não é assim. Os países que têm mais cardeais para a escolha de Papa é a Itália e os Estados Unidos. E os americanos, praticamente, já falamos isso, o americano típico é o WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Mas é um poder muito grande. E naquela época, que era a época da Guerra Fria, final da década de 70, os americanos fazem uma pressão muito grande e conseguem colocar um Papa do leste europeu, para mostrar então que essa situação, dizendo que a União Soviética era ateia, que tal, era uma balela. Na realidade, você sabe muito bem que o leste europeu e a Rússia, eles são ortodoxos, né? A catolicismo ortodoxo. E pega justamente um Papa da Polônia, e ele vai ser o Papa, talvez o Papa que tenha maior
quantidade de relações internacionais, e é ele quem vai mediar o conflito entre Chile e Argentina. Então você começa a pensar que tudo faz parte de um grande processo geopolítico, estratégico mesmo, tá ok? Mas voltando aqui, esta região é uma região rica em pesca e petróleo, e aí foi dado, então quando foi feito esse acordo aqui, o canal de Beagle, Beagle era o navio de Darwin. Não é aquele cachorro que pensa que é tatu e fica uivando para a lua, né, e quando você manda sentar ele levanta, porque o Beagle ele faz o que ele quer. Então o Beagle na realidade era o navio de Darwin que passou por toda essa região aqui. Então esse canal então ficou da seguinte forma: as ilhas de Picton, Nueva, Lennox e o canal Drake ficaram para o Chile, enquanto que a Argentina tinha, né, o chamado Mar da Tranquilidade, onde a pesca e a prospecção de petróleo era feita ali. Quem achasse o poço petrolífero ficaria com aquele poço para si, para fazer a prospecção. E ali é uma região riquíssima também em petróleo. Então essa foi um conflito que não chegou a uma guerra, mas chegou perto. Mas esse outro chegou na guerra. 1982, a Guerra das Malvinas, né? Isso para a Argentina. Para a Inglaterra ou para o Reino Unido, os Falklands. Vamos voltar no tempo para você entender algumas coisas, porque você acha que as coisas decora e tá bom. Não, vamos voltar no tempo? Vamos. 1976. De 1976 a mais ou menos 1983, 84, nós tivemos o governo militar na Argentina. Primeiro com Jorge Rafael Videla, depois com Viola e depois com Leopoldo Galtieri. Esses três nomes aqui, né, sofreram, né, processos na Argentina e foram responsáveis por várias mortes no governo militar. Vocês já viram aquela famosa manifestação na Plaza del Mayo das mães que procuram seus filhos? Teve uma época que um major, eu acho, lançou um livro que tentaram censurar, não sei se censuraram, em que ele participava dos voos que levavam os presos políticos da Argentina e diziam que iriam ser presos em outra cadeia, uma cadeia para presos políticos. E eles ficavam tranquilos. Aí, quando eles pegavam o voo, o pessoal dava algo para eles ficarem mais calmos, dormir mesmo. Quando eles estavam dormindo, os caras abriam a porta do avião e jogavam eles lá de cima. Por isso que os corpos nunca foram encontrados, filho. Tá? Por isso que os corpos nunca foram encontrados. Então veja bem o seguinte, depois a gente vai fazer um vídeo sobre a Operação Condor, mais rápido o vídeo. Então, esses governos militares, 76, né, todo mundo ali, a pressão na Argentina, no Brasil já o regime militar começava a entrar em declínio. E em 1978, a Copa do Mundo foi na Argentina. Copa do Mundo foi na Argentina. E aí, todo mundo lembra dessa história. A Argentina, futebol é o ópio do povo. Você quer amortecer o povo? Dê-lhe pão e circo. Panis et circenses. A Argentina Brasil vinha com um time até interessante, com o técnico Cláudio Coutinho. Tanto é que o Brasil foi terceiro colocado invicto dentro da Copa. E tem a famosa batalha, acho que é a batalha do Monumental de Núñez. Qual é o nome da batalha? Esqueci. Que o Brasil empata com a Argentina, acho que de 1-1. E quem é São Paulino lembra do Chicão, grande camisa 5, que mandou o pé de cima para baixo, meio mundo lá. E aí foi empate e a Argentina precisava ganhar, se não me falha a memória, por 5 gols de diferença do Peru, que tinha um goleiraço, que era o Quiroga. E aí reza a lenda, que foi feito até um filme sobre isso, muito antigo,
que os argentinos vão com aquela maletinha e falam para a seleção peruana: olha, pelo que sim, pelo que não, nós garantimos a segurança de vocês até agora. Se vocês não perderem, vai ficar difícil. Em suma, Quiroga pega o jogo. Devia passar na televisão isso. Peru e Argentina, que foi 6-0 Argentina. Foi vergonhoso. Vergonhoso. Peru ficou numa situação lamentável. Tinha um time muito bom, o Peru, inclusive, na época. E aí a Argentina foi para as finais. O Brasil foi disputar terceiro lugar, ficou em terceiro lugar. E a Argentina foi disputar as finais. E lógico, aí ela massacrou, né? Massacrou a Holanda. A Holanda, que vinha com aquele carrossel holandês, aí não tinha jeito, mano. A Argentina veio com tudo, com raça argentina mesmo. Mas o futebol fez isso. Aí, 82. Copa do Mundo também, pelo que sim, pelo que não, Joyce vai ser bicampeão. E não fomos bicampeões. E aí, vamos insuflar o que? A população, falando o velho slogan: as Malvinas são nossas. Na realidade, seu professor de história vai explicar para vocês um dia a formação de todo esse processo. Quando você pega aqui é a África, aqui a América do Sul, aqui é o Brasil, tá? América do Sul. E entre a África e a América do Sul tem uma dorsal chamada dorsal Mesoatlântica. Se você pegar aqui, um monte de ilhas pertencem à Inglaterra, que controlava então as rotas navais, não é? Aí, aqui estavam as Falklands, Malvinas, se não me falha a memória, Rei Jorge e outras ilhas. Aí a Argentina resolveu invadir as Malvinas, rapidamente falando. E à época, a Inglaterra era comandada por Margaret Thatcher, Iron Maiden, a Dama de Ferro. E também a Inglaterra estava numa comoção muito grande, as brigas de sindicato, né? Thatcher e Ronald Reagan dos Estados Unidos, que eram símbolos do neoliberalismo, aquela coisa toda. E aí Thatcher fala: vamos atacar a Argentina. Até os militares ingleses ficaram meio assim, reticenciosos: não, vamos atacar a Argentina. E aí parte a esquadra inglesa para a Argentina. Aí a Inglaterra solicita ao Brasil autorização para parar nos portos brasileiros para abastecer. Aí o Brasil fala o seguinte: não, nós assinamos em 1949 na Conferência do Rio de Janeiro o TIAR, o Tratado Interamericano de Aliança Recíproca. Se um país da América for atacado por outro país, de outro continente, nós vamos auxiliá-lo. Nós não vamos enviar exército, não vamos parar a esquadra inglesa, até porque não dava. Mas nós não vamos colocar combustível para vocês. Aí a pergunta que você vai fazer é: professor, por que os Estados Unidos não seguraram o inhame? Por que eles não pegaram o inhame e falaram: não, ninguém vai invadir? Porque os americanos, na época era o Reagan, falou o seguinte: não, quem invadiu a ilha inglesa foram vocês argentinos, não foi a Inglaterra que invadiu, então nós saímos fora também. Aí foi um massacre, filhão, foi um massacre. Veio aqui, chegou aqui, puseram-se aqui na ilha, acho que na ilha Rei Jorge, se não me falha a memória, e detonaram aqui os soldados argentinos. Morreu um monte. E isso causou um problema sério. Muitos jovens que voltaram para a Argentina, depois da perda, sido derrotados, aumentou o índice de alcoolismo, de suicídios na Argentina, aumentou pessoas com problemas graves comportamentais devido à guerra, não é? Que eles eram considerados como perdedores de guerra. Quando você volta para sua casa como perdedor, você não teve condições de rechaçar um ataque, você sofre situações, para aquele que é militar, sofre situações muito graves. E aí, 82, então aí o Reino Unido coloca-se nas Falklands e diz: as Falklands são nossas, não são de vocês. É por isso que aquele jogo da Copa do Mundo, acho que de 1990, entre Argentina e Inglaterra, foi um dos jogos mais tensos das Copas do Mundo, que pode pedir no vestibular para vocês, por causa dessa situação que aconteceu em 82. Aí em 86, filho, aí não deu outra, né, mano? A Argentina foi bicampeã com Maradona, El Pibe de Ouro, mano. Aí foi o seguinte, mano, gol da La Mano de Dios em cima dos ingleses, até eu torci para a Argentina. Massacraram os ingleses e aí já Elvis, pelo menos massacraram no futebol. E aí a Argentina foi bicampeã mundial. Então, filho, são as questões aí básicas da Argentina. Nós voltaremos a falar da Argentina quando entrarmos na divisão geoeconômica. Creio que por hoje está de bom tamanho.
Não vamos aqui sufocar vocês. Tamo juntos, já Elvis. E depois de Pelé, quem foi o melhor? Maradona? Não, filhão. Zico jogou pra cacete. É nóis.